Essa pergunta de 10 conversas que eu tenho fazem 11 vezes. Com certeza. Né? Vou perder meu emprego. Vou perder meu emprego. A IA vai dominar meu emprego. Vou perder, vou virar qualquer outra coisa. Não. Eu, como vocês comentaram já, estou há mais de 25 anos trabalhando nessa área. Já tem bastante tempo que eu venho acertando em alguns projetos, errando em outros. O que faz parte, é natural. Né? Errar faz parte, é aprendizado de alguma forma. Sim. E de 2013 para cá eu venho focado nessa área de inteligência artificial, muito pensando no processo de machine learning e trabalhando com essas frentes que de alguma forma usam os dados para tomar a decisão. Para o Itaú, é até importante dizer que eu não tive uma linha de código nesse projeto. Queria muito ter codificado, mas eu não dava tempo. Eu estava com um papel muito mais na gestão da estrutura e desenho de arquitetura, ajudando o pessoal a fazer. E aí tinha uma equipe super capaz que estava pegando essas coisas e desenvolvendo de fato. Por mais que você queira automatizar determinadas tarefas, você não vai substituir 100%. Você precisa dessa conversa, dessa interação entre pessoas para garantir com que aquilo esteja funcionando. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Foco Certo Cast. E hoje o bate-papo vai ser sobre um assunto muito falado, muito comentado: tecnologia, oportunidades, para onde eu vou. E a gente sabe que tecnologia, inteligência artificial são temáticas muito faladas nos últimos dias, arrisco até nos últimos meses, anos e por aí vai. E a gente sabe que TI tem muitas oportunidades, tem muitos caminhos, né? E isso acaba gerando algumas inseguranças. Então, o bate-papo de hoje vai ser pra gente falar sobre oportunidades, tendências nesse mercado. E eu não tô falando que eu vou trazer qualquer um pra conversar sobre isso, né? Eu tô trazendo uma pessoa com mais de 25 anos de carreira, é isso? Exatamente. Então, Muita salve, coisa. salve, pessoal. Uma satisfação estar aqui de novo com você, Laís, no Foco Certo. Nosso convidado de hoje, ele é consultor executivo em inteligência artificial e machine learning, com mestrado em inteligência artificial e está terminando o doutorado na área. Passou 11 anos como MVP da Microsoft e 6 anos como Microsoft RD, onde ele liderou projetos inovadores de IA e mais 4 anos no Itaú Unibanco, onde ele contribuiu para a criação de uma estrutura robusta de dados e operações em machine learning. Além disso, é professor, né, o que é ótimo para a gente aqui, professor de MBA com um portfólio extenso em disciplinas voltadas para Big Data, Machine Learning e transformação digital. Então, por favor, uma salva de palmas. Estamos aqui hoje com o Diego Nogari. Pouca coisa, né? Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, contribuindo de alguma forma aqui com o podcast e podendo passar aí para a galera que está nos assistindo um pouquinho dessa possibilidade de carreira, área de tecnologia e mais algumas outras coisas que a gente vai conversar aqui no dia de hoje. É um prazer enorme, gente. Obrigado do convite, viu? Prazer é nosso, é muita coisa pra gente conversar, então muito obrigada pela disponibilidade. E eu já queria entender, né, como que você iniciou nessa área de tech e como que você chegou pra parte de inteligência artificial, machine learning. Conta um pouco também sobre você, por favor. Legal. Aí, Laís, acho que é legal a gente dar uns passos para trás, né? Eu, como vocês comentaram já, estou há mais de 25 anos trabalhando nessa área, já tem bastante tempo que eu venho acertando em alguns projetos, errando em outros. O que faz parte, é natural. Né? Errar faz parte, é aprendizado de alguma forma. Então, assim, eu comecei em 98, desenvolvendo com o VB6, VB5, VB6 na época ali. Ainda coisa muito embrionária, mas era um desenvolvimento de software já, que começava a fazer alguma coisinha. O VB é uma linguagem que chama Visual Basic. Ela era uma linguagem já visual na época, né? E aí, desse período para cá, eu vim estudando, vim aprendendo outras coisas. E aí, mais ou menos no começo dos anos 2000, a Microsoft lançou um framework chamado .NET, muito antigo, né? Hoje em dia já evoluiu pra caramba, já mudou muito do que eu vi naquela época. Então, eu comecei a desenvolver algumas coisinhas ali em .NET, comecei a mexer com SQL Server. E quando eu passei para SQL Server, que é a parte de banco de dados, eu me apaixonei pela área, falei, é isso que eu quero fazer, e comecei a focar nisso. Aí eu passei por SQL Server mais para a parte de desenvolvimento, né, construindo bancos de dados, muita consulta para os bancos de dados. Passei para uma área depois, mais ou menos ali, na segunda metade dos anos 2000 para 2010, ali, né, nesse período. Passei para Business Intelligence, comecei a montar bastante parte de Analytics, mais voltada para tomar a decisão.
Em 2011, eu tive a oportunidade de estar num evento fora do país e no keynote desse evento falaram sobre Big Data, falaram sobre Hadoop e eu falei, putz, interessante, vou começar a olhar para isso. Foi onde eu comecei a estudar. Eu vi que, de fato, isso ia ser um divisor de águas no processo que a gente tinha ali de tomada de decisão, né? E aí comecei a estudar esse assunto, comecei a ver que dentro desse processo todo tinha um negocinho chamado Mahout, que era um framework para trabalhar com parte de machine learning dentro do processo de Hadoop na época, né? Comecei a olhar para isso, interessante, comecei a estudar esse assunto, gostei do assunto, e de 2013 para cá eu venho focado nessa área de inteligência artificial, muito pensando no processo de machine learning e trabalhando com essas frentes que, de alguma forma, usam os dados para tomar a decisão. Então, a grande virada assim, da minha carreira, que saiu da parte de banco de dados e entrou na parte de inteligência artificial de alguma forma ali, foi nesse período entre 2011 e 2013. E aí de 2013 para cá focado nessa frente. E aí passei por grandes empresas, começando a entregar alguns valores, né, de processos. Então, em questão de empresas que eu passei em Deloitte, General Electric, passei pela Bayer, Microsoft, passei por um tempo pela minha própria consultoria, que eu voltei agora, onde eu tô, né? Sim. E aí eu fui pro Itaú. Legal. Eu fiquei 4 anos no Itaú, fazendo todo o processo de modernização das capacidades de inteligência artificial do banco, né? Então eu fiquei de 2020 a 2024, 2025 ali, porque eu pedi demissão em dezembro de 24 para terminar o doutorado, né? Saí em fevereiro de 25 ali, mas foi esse o período que eu... assim, a história longa, curta, foi essa minha jornada, né, desse tempo aí de carreira. Você citou vários frameworks que você usou. O que seria um framework? Então, boa. Frameworks são padrões ou são ferramentas que já estão desenvolvidas que aceleram certas etapas do processo de construção do software. Entendi. Então, o processo da inteligência artificial, quando a gente vai olhar para a forma como isso é construído, eles são processos matemáticos. Tanto que não é uma coisa de agora. Por mais que a gente lembre da inteligência artificial a partir do que surgiu da IA generativa, né, de poucos anos para cá, é um processo matemático já muito estabelecido, né? A gente está falando de 80 anos de tecnologia aí no mínimo. E esse processo matemático todo, ele é complexo de ser desenvolvido, ele é complexo de ser posto em prática pela complexidade matemática. Então, o que esses frameworks fazem? Eles abstraem essas complexidades, deixa todo esse processo difícil por trás e você faz suas chamadas de funções. Então, em vez de você ir lá e programar e desenvolver na mão um cálculo matemático para entender uma derivada, entender o cálculo por trás, você não precisa, você chama uma função que está pronta dentro de um framework como esse e aquela função pronta já resolve o problema. Então, você simplesmente faz umas chamadas mais palatáveis para a gente, né, enquanto seres humanos. Entendi. Então, facilita muito por esse lado a ideia do framework. E aí você tem isso para várias coisas. Você tem isso para o processo de desenvolvimento de software, você tem esse processo para processo com banco de dados, e você tem isso para inteligência artificial. Perfeito. Entendi, perfeito. Você comentou que foi conhecendo outras tecnologias também, né? Que, por exemplo, .NET, que hoje também tem outro nível. Nesse primeiro momento aí da sua carreira, antes desse foco total em inteligência artificial e machine learning, o que você estudou? Quais foram os primeiros cursos? Para que caminho que você foi ali para aquele início? Legal. Nessa época, 98 ali, tinha pouquíssimos tempos de internet no Brasil. A gente estava falando de internet, começou em 94, 95. A internet popular, né? Sim. Mais ou menos nesse período. E nessa época tinha muita revista ainda em banca de jornal. Não sei, tem uma galera que está nos assistindo talvez nem sabe o que é banca de jornal. Ou revista. Ou revista, né? E tinha muita revista que vinham com tutoriais, vinham com apostilas, né? Para você fazer programinha simples aí, para você começar a entender a ideia, entender um pouco de... como que você faz tal coisa, como você faz outra coisa. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil. Você entra na internet, você vai num navegador qualquer, você encontra, né? Você faz uma busca rápida, você encontra isso. Na época a gente tinha que esperar ali a revista com publicação mensal, às vezes publicação bimestral. Aí eu pegava essas revistas e começava a estudar. E eu gostei bastante do assunto, fui fazer colégio técnico em processamento de dados. E aí foi aí que eu tive a introdução formal do processo. Entendi. Então a gente vai realmente pelo caminho formal, que é o que vai dar essa base, O que né? dá a base. Perfeito. Eu quero entender também como que foi esse processo, esse projeto, na verdade, que você liderou no Itaú. Mas antes, eu acho que é interessante a gente explicar o que é a inteligência artificial e o que é o machine learning. Pra gente conseguir também aprofundar com a galera. Legal, boa. Vou tentar trazer uma forma
didática aqui para o processo. Perfeito. Quando a gente pensa na computação, você tem um monte de possibilidades. É uma grande disciplina a área da computação. Tá? Dentro dessa grande área da computação, você tem diversas outras subdisciplinas. Dentro dessas várias subdisciplinas, você tem uma que é chamada de inteligência artificial. É uma disciplina super ampla, que tem um monte de comportamentos diferentes, que a ideia é trazer de uma forma artificial um comportamento natural, um comportamento existente. Então a gente tenta reproduzir isso dentro de uma visão computacional. Então assim, não é só o comportamento humano, é um comportamento natural das coisas. Por exemplo, você pega um processo de voo de passarinhos. Não é humano, é um passarinho, é outra espécie, é um outro ser biológico. Né? Você tenta pegar esse comportamento do voo e reproduzir isso de uma forma matemática que um computador possa simular aquele mesmo comportamento. E aí você vê uma live action do Rei Leão, tem um monte de passarinho voando. Aquilo não foi posto manualmente cada bater de asa. Tem um comportamento que já foi entendido. Qual que é o padrão comportamental daquele voo, daquele tipo de passarinho que estava sendo renderizado lá no desenho, né, no live action, e aí é reproduzido isso de forma computacional. Essa é a grande área da inteligência artificial, é fazer esse tipo de processo, de reproduzir computacionalmente um comportamento biológico, um comportamento natural. Certo. Né? E aí dentro dessa área você tem vários funis. Começar pelo primeiro que você comentou, Laís, que é o processo do machine learning. Ele é um processo de, a partir dos dados que a gente tem, a partir de observações que nós fazemos, a gente pega essas observações e reproduz para um processo daqui para frente. Então, a inteligência artificial, ela não começou com machine learning. Ela tinha um processo que a gente chamava de sistemas especialistas, que eram um pouco mais antigos do que isso. Que era, a partir de regras super estabelecidas já de especialistas daquele domínio de assunto, a gente programava essas regras com várias assim, se acontecer isso, faz isso. Se acontecer isso, faz isso. Se acontecer isso, faz isso. Eram regras muito rígidas para poder reproduzir esse comportamento humano. Esse comportamento biológico. Só que isso não aprendia com a variação dos dados, porque eram regras já pré-estabelecidas. Então, o machine learning vem com o propósito de, a partir de observações, fazer ajustes automáticos em cima desse processo. Por isso que o machine learning é uma técnica de aprendizado de máquina. Ela aprende o comportamento. Então a gente pega os dados, esses dados eles vão evoluindo, eles vão mutando com o tempo, porque é natural a gente observar, vamos ver clima, vamos ver taxa de variação do dólar, vamos ver operação de como que os carros andam na rua. Tudo isso varia de acordo com o comportamento que está tomando. Legal. E aí o machine learning vem para pegar esses dados e para determinado problema, obviamente o contexto dos dados é super relevante para isso, pega aquele problema e vai aprendendo com os dados novos. Então, grande área da inteligência artificial, tem um recorte que é o machine learning. Aí você tem um recorte ainda dentro do machine learning, que é o que a gente chama de aprendizado profundo, que é muito baseado numa técnica chamada redes neurais, que aí ajuda a gente a entender o comportamento de outros tipos de processos. São processos que não são tão simples a gente mapear enquanto dados estruturados. Então vai trabalhar com áudio, vai trabalhar com imagem, vai trabalhar com texto, que são processos mais complexos do que eu trabalhar apenas com uma planilha Excel que tem ali os dados que eu preciso, né? Que essa aí que entra a IA generativa que a gente está mais acostumado, ChatGPT. O IA generativo é um recorte dentro do Deep Learning. Entendi. E aí eu vou chegar lá. É ainda mais específico, então. Ainda mais específico, exato. Então, qual que é o ponto? Você fez aqui, então, grande área da inteligência artificial, aí fechou para Machine Learning, fechou para Deep Learning, agora a gente fecha mais um pouquinho para IA generativa. Deep Learning é aprendizado profundo. Aprendizado profundo, perfeito. E aí, qual que é a ideia do aprendizado profundo? Você ter... Por isso que eu comentei que é um caminho em cima de uma técnica chamada redes neurais. Sim. Você tem um comportamento simulando aí sim um cérebro biológico, e de novo, pode ser muito um cérebro humano, ou pode ser um cérebro de algum outro animal, mas seguindo a ideia dos neurônios, né, onde você tem o processo todo ligando um neurônio em outro para poder fazer um caminho mais complexo. E aí, onde que entra essa questão do aprendizado profundo? Você tem muitas e muitas camadas, cada camada dessa quantidade de neurônios se ligando no outro, cada camada dessa faz um tipo de processo. Então, dentro de uma ideia de uma rede neural profunda para trabalhar com imagem,
você vai ter as primeiras camadas aí, identificando a forma, identificando a cor, identificando alguns padrões. E aí você chega mais pro fundo dessas redes, você fala, puxa, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um passarinho. Você vai aprofundando esses comportamentos. Entendi. E aí você vai conseguindo ter maior resultado dentro dessa predição. Entendi. E aí passa-se do Deep Learning e vai para a IA generativa. Que aí sim é o que a gente está vendo com esse grande boom que teve ali a partir de novembro de 22, com a OpenAI lançando o ChatGPT, né? Mas que é uma disciplina que não foi desenvolvida pela OpenAI, ela foi desenvolvida pelo Google em 2017, tanto que o paper deles chama Attention is All You Need, porque dentro dessa ideia do GPT, que é a tecnologia por trás disso, é o framework por trás disso, você tem ali dois grandes momentos que fazem essa mudança, essa virada de chave, que é a arquitetura de transformers, que permite com que esse processo todo tenha um encoder-decoder, e aí fica muito mais complexo de entender, mas saiba que é o transformers de um lado e o mecanismo de atenção por outro, que em conjunto faz esse processo todo que a gente está vendo de ter IAs generativas criando coisas incríveis por causa desses dois processos. O mecanismo de atenção e o algoritmo de transformers. É muito importante entender isso, porque a gente vê que a inteligência artificial, que às vezes a gente está conversando, que teve esse boom, me parece ser só uma camada de toda essa rede neural que você está trazendo, Exato, né? exato. E é interessante a gente frisar isso pra galera também ter noção de outras coisas que eles podem estudar e precisam estudar, Sim. né? Nessa frente de inteligência artificial. E me conta, como que você fez tudo isso, né, no processo do Itaú, né? Porque teve integração com a AWS, trabalhou muito com Machine Learning. Como que foi para você liderar esse projeto? Boa. Aí, pro Itaú, é até importante dizer que eu não tive uma linha de código nesse projeto. Queria muito ter codificado, mas eu não dava tempo. Eu estava com um papel muito mais na gestão da estrutura e desenho de arquitetura, ajudando o pessoal a fazer. E aí tinha uma equipe super capaz que estava pegando essas coisas e desenvolvendo de fato, né? Então, assim, Era um time grande, eu tinha um time... Comigo chegou a ter 35 pessoas na minha gestão direta, mas na gestão, isso era a gestão funcional, mas na gestão matricial, que eram todas as pessoas que de alguma forma estavam interagindo com esse processo, o grupo todo chegou a ter mais de 80. Nossa. É assim, é muita gente, Legal, né? cara. Obviamente, cada um com o seu pedacinho, com a sua estrutura, mas nesse cenário todo, era muita gente para fazer o processo da gestão e para fazer o processo de fato colocar isso em produção. Né? Então, quando veio o convite para eu ir para o Itaú, eu aceitei, né, dentro de algumas condições lá, uma negociação que demorou um tempinho, e aí eu fui para o Itaú com o propósito de levar a plataforma do que a gente tinha do ambiente local, do ambiente dentro dos data centers, dentro das máquinas do Itaú, para computação em nuvem. Fomos, no caso, ali para uma parceria com a AWS, né? A AWS é da Amazon. A tecnologia é o serviço de computação em nuvem da Amazon. Certo. A Amazon tem a AWS, a Google tem o GCP, a Microsoft tem o Azure, e você tem um monte de fornecedor. A Oracle tem o OCI, tem um monte. Entendi. Né? Então, são serviços de computação em nuvem que você consegue contratar e você paga pelo uso. Então, em vez de você ter um ambiente, por exemplo, esses ambientes locais, os ambientes que as empresas têm localmente, você precisa comprar o computador, você precisa comprar a licença do software, você tem que fazer toda a construção daquilo, você tem que se preocupar com segurança, se preocupar em, puxa, aconteceu um problema aqui, eu preciso trocar o HD do meu computador, né? Em questão de servidores é outra terminologia, mas é só para a gente identificar o que é isso no contexto de quem está acompanhando, que não é da área da computação, né? Tudo isso fica na sua responsabilidade. Quando você vai para um processo de computação em nuvem, você contrata um serviço. Você não compra o computador, você não compra o software, você contrata um serviço. Igual o processo de água, luz, telefone, você paga pelo uso. Então, isso acelera ali o uso de algumas tecnologias. Você não precisa se preocupar em ter, você se preocupa em usar. É um Airbnb da vida. Ok, né? ótimo. Para fazer uma analogia disso. É o Airbnb. Você vai lá e fala, puxa, eu não tenho a casa, mas eu vou pagar porque eu vou usar. Vou ficar 3 dias, vou pagar por 3 dias e acabou. Né? É uma analogia que funciona. Legal. E aí decidimos ir para a AWS, obviamente muito processo, muita conversa, muita análise em cima disso. Fomos para a AWS. Durante esse período de 4 anos que eu fiquei lá no Itaú,
a gente remodelou, rearquitetou, redesenhou toda a solução para ir para a AWS. E conseguimos impactos super relevantes, tanto que isso acabou gerando case, né, gerando estudo de caso para a AWS de uma forma global, pelo tamanho da estrutura que o Itaú tem. E a relevância que o Itaú tem. Incrível. Né? Então isso trouxe bastante benefício, bastante resultado ali pro grupo, né? E os desafios que você enfrentou, né? Porque, como você disse, é uma estrutura absurda. Quais foram os principais que te marcaram aí? Bom, desafios tem. Acho que em todo trabalho, 4 anos de desafio, que valeu por 16 anos de carreira. Né? A gente brinca que cada trimestre ali do trabalho no banco é quase 1 ano de carreira. E assim, foi muito bacana a gente pensar nesse processo, porque assim, qualquer coisa que você mexe numa estrutura como essa impacta a vida de pessoas. A gente tem, o Itaú tem milhões de clientes. Né? Então, assim, se você pega e faz alguma coisa, você tira, sei lá, vamos supor que está fazendo ali o processo de abertura de contas, que está usando agora reconhecimento facial para reconhecer se o documento que foi passado é o mesmo documento da pessoa, a mesma pessoa está usando o mesmo documento ali, né? Imagina que a gente tira isso do ar. Quantas contas são abertas por dia? Nossa. Você lidava com esse nível de Não, eu não fazia o modelo, eu fazia toda a parte da infraestrutura para garantir que isso estava lá dentro. Mas imagina que a infraestrutura que estava mexendo com isso fica fora do ar. O impacto disso é gigantesco. Ou alguém está fazendo uma compra, fala, puxa, eu estou fazendo aqui uma compra, vou passar meu cartão de crédito e vou comprar aqui um refrigerante. Poxa, a gente não pode deixar esse processo fora do ar, porque isso impacta muita gente. Então, esse nível de comprometimento em colocar ferramental na mão de pessoas que estão desenvolvendo novas soluções, que atende esse público, isso é muito relevante. E aí você começa a olhar e pensar, puxa, eu não posso ter o mínimo de falha aqui, né? Eu tenho que contornar muito bem esse trabalho. Isso é gratificante, que são desafios que a gente pega e fala assim, puxa, estou trabalhando com qualquer outra coisa. Você não tem esse mesmo peso, né? Porque, beleza, estou fazendo aqui, se meu ambiente ficar em manutenção 5 minutos, tá tudo bem, alguém não vai conseguir acessar esse material, acessar aqui a minha página da internet. Sim. Diferente de, putz, eu vou comer agora, entendi. sabe? E além o impacto é muito diferente. desses desafios mais técnicos, como é que foi para gerir uma equipe grande e você poder arquitetar isso e passar a demanda para outras pessoas? Foi difícil também? Assim, todo esse processo de gestão de pessoas, ele é um processo complicado, porque seres humanos, cada um tem a sua ambição, cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua vontade, e tentar colocar todo mundo de uma forma única não funciona. Então você precisa entender ali o que você tem de ambição, o que você tem de desafio, o que você tem de desejo de cada pessoa e tentar de alguma forma ajudar essa pessoa a alcançar o objetivo dela, mas em paralelo você tem que alcançar os objetivos da empresa, porque são 2 objetivos diferentes. A pessoa quer, puxa, eu quero comprar um carro, eu tenho um sonho de comprar um carro, ou eu tenho um sonho de me casar. São objetivos que não tem nada a ver com o objetivo da empresa. Certo. Em paralelo a esse objetivo da pessoa, ela tem que falar, puxa, eu tenho aqui que entregar tal resultado para minha empresa, o resultado aqui para o time. Então, esse tipo de processo ele é complexo. Então, entender esse desafio com as pessoas é um ponto que pega muito para você fazer essa gestão. Por sorte, eu tinha pessoas que estavam me ajudando nessa gestão. Então, o meu papel enquanto gestor tinha ali alguns entry-levels do time direto, né? Que ajudava a fazer uma parte desse processo. Mas o desafio ele é grande. É o desafio de você entender demandas das pessoas que têm objetivos, cada um. Se tem 80 pessoas, você tem 80 objetivos diferentes. Por mais que tenha alguém que tenha uma similaridade com o outro, ainda são diferentes. Perfeito. Né? Todos diferentes no mesmo business, né? No mesmo negócio. Perfeito. E quando a gente pensa aí em próximos passos, quando você considera tudo que você já trabalhou aí com inteligência artificial, quais são as tendências, né? O que você acha que vai acontecer ou já está acontecendo nessa área de inteligência artificial? Difícil, né? Acontece difícil, a cada segundo, né? Aproveitar para colocar um adendo, quando a gente pensa em futuro de IA, eu tô curioso para saber a sua resposta, porque assim, você falou que o boom da IA generativa de ter lançado mesmo foi muito recente, agora em 2022. E de 3 anos para cá, a evolução foi absurda do que a gente vê de resultado em texto, em automatização, em imagem, em vídeo. Por que tá sendo tão rápido? E a tendência é continuar sendo assim, muito veloz? Tá. Bom, eu vou dar um passinho atrás, assim, eu não falo de futurismo,
Certo. É muito arriscado e assim, sendo muito sincero, até talvez pelo meu ceticismo científico, vamos pôr dessa forma, sei lá o que isso signifique, mas pelo meu ceticismo eu falo, se eu assumir alguma coisa que agora pode gerar um comprometimento, alguém pode dizer, puxa, o Nogari falou tal coisa, então vai acontecer. Não vai acontecer. Pode ser que não aconteça, porque previsão, né? A gente está falando daqui para frente tem 1 milhão de coisas acontecendo que pode não fazer isso acontecer. Então, assim, é muito arriscado pensar em algo nesse processo de futurologia, né? Então, assim, eu vejo muito baseado nessa evolução, nesse potencial que a gente teve nesses últimos anos. Coisas que eram inimagináveis. Então, a evolução de geração de vídeo com elementos artificiais, hoje você quase não consegue identificar ali determinados vídeos que são gerados com IA ou gerados de forma natural, né? É muito difícil você enxergar isso. Esses modelos de geração de figura, geração de foto mesmo. A gente pegar uma foto nossa aqui e falar assim, agora olha, a Laís vai usar uma camiseta vermelha, o Saci vai estar com um blazer, eu vou estar aqui de regata. É um prompt, é um pedido disso para foto e isso se realiza. Então, identificar esse comportamento ele é muito difícil. E tem pessoas que estão pesquisando formas de entender a geração da imagem a partir de um obturador da câmera versus a geração de imagem a partir de um comportamento artificial. Para ver a diferença disso e conseguir, de alguma forma, dizer, não pelo olho humano, porque para a gente bater o olho aquilo fica igual, mas como que os dados dentro daquela imagem, eles se comportam. E aí você consegue dizer, olha, isso aqui é gerado de forma natural ou isso aqui é gerado de forma artificial, né? Então esse processo está sendo pesquisado, tem um monte de gente tentando investir nisso porque é um ponto relevante. Agora, o que a gente vai ter de evolução daqui para frente é muito arriscado, porque, de fato, como o Saci colocou, tá tendo uma evolução muito grande. A gente está correndo com avanços muito significativos em pouquíssimo tempo. Sim. Então, pensar assim, puxa, o nosso próximo foco vai ser... É muito difícil. Muito difícil. E inclusive, pensando que é difícil nisso, acho que é legal trazer, porque aí também diminui a ansiedade da galera de qual é o meu próximo passo que eu tenho que fazer. Acredito que existe um passo atrás que a gente precisa dar, que é por onde eu começo. Perfeito. Então, se você puder trazer quais seriam os melhores caminhos para essa galera que quer entrar na área de inteligência artificial? É o curso, é a faculdade? Qual caminho que você deixaria para essa galera como dica mesmo? Boa. Eu acredito muito na formação, e a formação independente de qual seja o grau, porque em algum momento você vai precisar começar na disciplina, começar naquele assunto, e você vai começar de baixo. É natural. Você não vai chegar e falar assim, puxa, beleza, estudei 3 horas de material aqui num curso aberto no YouTube, me dá uma vaga de diretor aqui, daqui a pouco eu já sei de todo o assunto. Não tem como. A gente vai começar de baixo. E aí, acho que o grande ponto é, curta a jornada. Você vai ter que começar. Eu sei que tá todo mundo desesperado para fazer tudo ao mesmo tempo e o dinamismo das coisas estão fluindo dessa forma, mas a gente precisa curtir a jornada. Então, achar alguma coisa que seja prazeroso para a gente estudar, isso facilita, isso diminui o atrito. Certo. Então, assim, eu estudo inteligência artificial há muito tempo, adoro a área, e, para mim facilita, porque é uma coisa que eu gosto. Certo. Estudo astrofísica por prazer, é uma coisa que eu gosto. Não conheço de história e geografia. Se eu tiver que estudar história e geografia, vai ser difícil, porque não é um assunto que me atende. Certo. Putz, vou falar de política. Não, nunca vou falar de política. É um negócio que me dá gastura. Porque é um assunto que para mim é difícil, não gosto da temática, então assim, eu não vou me preparar para trabalhar com isso, porque é uma coisa que vai me gerar atrito. Então, nesse sentido, quero estudar, quero ir para a área de inteligência artificial, para a área de dados. Comece estudando os fundamentos. Os fundamentos são importantíssimos. Não é assim, vou estudar ChatGPT, que é o que está em minha evidência. Vou usar ChatGPT porque vai me dar dinheiro. De alguma forma você vai ganhar dinheiro. Eu acho que qualquer pessoa que se prontifica a estudar um assunto por algum tempo e começa a entender aquele assunto, de alguma forma ela consegue gerar ali alguma renda com aquilo, né? Pode ser que alguns sejam mais rápidos, outros sejam mais lentos, mas você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar para aquilo. Então, estudar os fundamentos, eu vejo que é um ponto bastante relevante para a gente considerar aqui nessa
nessa abordagem. E aí vem, o que pode ser de fundamento? Você pode começar de uma forma mais ampla. Fala, puxa, deixa eu ver uma introdução ao assunto, porque aí você vai passar por diversas áreas. Como eu comentei, inteligência artificial ela é uma grande disciplina. Você tem sistemas especialistas, você tem machine learning, você tem deep learning, você tem IA generativa, você tem análise exploratória descritiva, você tem um monte de atividade. Qual delas que mais me chama a atenção? Qual delas que eu gosto? Pode ser que eu não goste de segurança dentro da IA. E tá tudo bem, vai ter gente que gosta. A gente combina dentro de um time o que eu gosto com essa pessoa que gosta de segurança, a gente entrega um software seguro. Entrega um projeto mais seguro. Perfeito. Mas eu preciso saber que existe uma disciplina que cuida da segurança de IA. Sim. E aí eu falo, putz, não é pra mim, esse outro não é pra mim. Opa, gostei desse. Aí eu vou me aprofundar naquele ali. Aí você pode ir atrás de um curso focado naquilo. Dentro da área de próprio machine learning, aprendizado de máquina, a gente tem aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço. Tem várias frentes. Puxa, eu gostei muito de aprendizado supervisionado. Beleza, eu vou estudar agora inteligência artificial, machine learning, aprendizado supervisionado. Eu estou num terceiro nível de profundidade. E aqui dentro eu tenho ramificações. Eu tenho aprendizado supervisionado para classificação e para regressão. Dois, para dar exemplo aqui. De classificação seria, eu quero classificar a coisa, eu quero colocar coisas dentro de caixinhas ou dentro de gavetas específicas. Ó, isso daqui, pensar num veículo. Entendi. Um veículo tem carroceria. Eu tenho sedã, eu tenho picape, eu tenho SUV, eu tenho motocicleta, eu tenho caminhão. Isso aqui são tudo categorias. Se eu quiser trabalhar com um processo de classificação, eu vou identificar comportamentos que eu posso, se for num contexto de carro, colocar nessas categorias. Isso aqui é um processo dentro do aprendizado supervisionado. Se eu vou para o outro lado, é assim, puxa, agora eu quero conseguir identificar qual a velocidade máxima que um carro pode chegar com determinadas características. Veja, é um valor numérico, não mais valor de categoria. Não um valor de qual caixinha eu tô pondo, mas sim uma previsão numérica de alguma coisa. Isso é uma outra forma de aprendizado supervisionado. Então, assim, você consegue ir aprofundando num monte de coisa. Tem que explorar, tem que descobrir. Só que se você não começa dessa visão mais ampla, você nem sabe por onde que você começa. O que eu vou explorar se eu não conheço eu vou explorar. geral? Não, E a faculdade dá essa base, né? A faculdade dá essa base. Quais cursos para quem quer entrar em área tech, dados ou IA, que vai direcionar mais para esse mercado? Esse é um bom ponto, Saci. Porque assim, dentro da área de dados, quando a gente pensa... Vamos pegar aqui machine learning, tá? O aprendizado de máquina, que é uma área super gostosa de se trabalhar, que você consegue gerar esses modelos, gerar essa ferramenta. É uma área muito plural. Porque todas as áreas, principalmente quando a gente pensa na questão de exatas, são áreas que já sabem mexer com dados. Putz, eu sou físico. Tudo bem. Você vai, para fazer um cálculo qualquer, você vai ter um monte de informação prévia, um monte de dado prévio, para você conseguir fazer uma simulação de um buraco negro, uma simulação de resistência do material, o que for. Puxa, essa galera sabe mexer com dados. Então, você traz para dentro do processo de machine learning, elas conseguem, pelo fato de conhecer de dados, fazer aquilo ali. Isso se aplica para qualquer outra área que tenha acesso a dados. Então, você pega alguém da biologia, alguém da veterinária que mexe com genética, você pega alguém da engenharia, alguém da matemática, alguém da estatística. Essa galera sabe mexer com dado. E aqui eu dei alguns exemplos, mas você pode extrapolar isso para biblioteconomia. Sabe mexer com dado. Nossa, a gente é muito fechado em tem que fazer sistemas de informação. Eu imaginei que você fosse falar engenharia de software. Não, assim... Abrir um leque agora. A engenharia de software é uma delas. Só que acontece, na engenharia de software, você vai aprender a fazer coisas que envolvem a computação. Sim. Porque é muito importante. E aí tem um paper, que é um paper também se eu não me engano, é da Google, cara, de 2015, chamado Hidden Technical Debts, alguma coisa assim, que são débitos técnicos escondidos dentro de processos de computação, da processo de machine learning. Quando a gente olha isso daqui, ele tem um monte de coisa que está envolvida nisso, que é, por exemplo, a construção do modelo de machine learning está aqui no meio. Uma coisinha pequena, que é a construção desse processo todo. Só que em volta disso aqui, você tem um monte de coisa que está orbitando aqui que a gente não vê. Que pode ser que essa galera que está mexendo com os dados, que é da física, que é da matemática, que é da estatística, não sabe. Que é, por exemplo, como que eu vou garantir a segurança do meu processo? Como que eu vou garantir que esse meu modelo matemático está respondendo a requisição do usuário no tempo que precisa? Então você pede um negócio para o ChatGPT. Ele tem que estar em instante e tem que te devolver. Se ele não te devolve, você fica chateado com a ferramenta. Sim. Então,
no modelo de construção, se alguém da matemática, da estatística vai construir o modelo, eles vão fazer, e putz, eu resolvi o problema, eu fiz o que tinha que ser feito aqui. Sim. Agora alguém da computação vem e faz isso aqui respondendo o tempo que precisa. Então essa frente da computação é alguém da computação fazendo, é a engenharia de software, Entendi. é sistema de informação. Entendi. Por quê? Complementa o assunto relacionado à construção do modelo. Então assim, veja, é uma área super plural. Você tem um monte de gente trabalhando de forma colaborativa no mesmo tipo de processo, no mesmo tipo de problema. Uhum. E aí você tem várias disciplinas intercalando nisso. Uhum. Então você consegue atender essa demanda com vários assuntos, não só, Que massa, preciso estudar engenharia de software, ou engenharia da computação, ciência da computação, sistema de informação. Não, você pode Sim. expandir. Nossa, isso é uma informação muito importante. Acho que Muito agora, boa. até para quem está nos assistindo, nos escutando, consegue pensar em outras oportunidades também de curso, de capacitação que você possa Perfeito. fazer. Sim. Acho que, comenta aí, né? Quais seriam as capacitações que você gostaria de fazer, que agora você consegue ter essa noção de, posso atuar com inteligência artificial, com dados. Comenta, compartilha, traz aí para nós. Porque eu tenho uma outra dúvida que acho que já vai entrando na questão de desafios no mercado e oportunidade. A clássica. A IA vai dominar tudo? Não teremos mais empregos? E pelo que eu... Me diz se estou errada. Pelo que eu estou te escutando, na verdade, a gente precisa se atualizar com o que a gente sabe e aplicar a IA no que nós temos de conhecimento. Não necessariamente a IA vai tomar conta de tudo. Como que tá essa realidade, né? Que eu boa. vejo que é um desafio. Essa pergunta de 10 conversas que eu tenho fazem 11 vezes. Com certeza. Né? Vou perder meu emprego. Vou perder meu emprego, a IA vai dominar meu emprego, eu vou perder, vou virar qualquer outra coisa. Não. Assim, existe sim, né? Não dá pra gente ser engenheiro e falar que a tecnologia não vai mudar. Uhum. Ela muda sim o nosso comportamento, mas isso desde sempre. Desde que a gente tem processos sendo feitos, processos trabalhistas sendo feitos, esses processos estão sendo automatizados, estão sendo melhorados. Uhum. E aí a gente olha para isso há muito tempo. Tá? Com as coisas da IA, e principalmente na IA generativa, isso não vai ser diferente. Só que tem um ponto aqui. A velocidade que nós tínhamos no passado, para a gente se atualizar com alguma coisa, ela era muito menor do que a gente tem agora. Então, no passado, eu aprendi sei lá, na década de 90, ali, dos anos 2000, eu aprendi a mexer no Word. Eu demorava 3, 4 anos para uma versão nova do Word. Hoje, se você mexe com uma ferramenta qualquer nova aqui, com essa evolução tão rápida, a gente tem que se atualizar muito rápido. Então, hoje eu estou mexendo com agricultura familiar. Estou plantando em casa, estou conseguindo cultivar ali meia dúzia de coisinhas para poder vender no bairro. Se você não começa a se atualizar com novos defensivos agrícolas, novos tipos de grãos que estão sendo mais resistentes a determinadas pragas da região, você vai ficar para trás, porque essas coisas vão acabar dominando a sua produção, né? Então você precisa pensar nisso para e com o mercado de trabalho voltado para IA é a mesma coisa. As coisas vão mudar? Vão. Só que você precisa se atualizar para isso. Então se você não se preparar, você não aprender a usar alguma ferramenta de IA para te ajudar no seu dia a dia, você não vai conseguir sair do outro lado, porque pessoas que vão estar usando isso vão acabar dominando, vão acabar tomando esse trabalho, tá? E aí vem outra coisa. Trabalhos que são muito... Isso é a minha visão, tá? Claro. Trabalhos que são muito operacionais, eles vão ser tomados. Porque a gente vai automatizar e aí essas pessoas sim vão ficar de alguma forma ali desamparadas. Entendi. Mas se é um trabalho que envolve mais um processo interpessoal ou um processo que depende muito do capital intelectual, esses daí vão mudar, mas a gente vai ter ainda pessoas fazendo isso. Certo. Então, trabalhos mais regulados, por exemplo, trabalho de psicologia. Exato. O trabalho de recrutamento e seleção. O trabalho de recrutamento e seleção envolve pessoas. Por mais que você queira automatizar determinadas tarefas, você não vai substituir 100%. Você Exato. precisa dessa conversa, dessa interação entre pessoas para garantir com que aquilo esteja funcionando, né? Ou existe muito isso, né? De pessoas estarem usando o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA generativa para ser o seu psicólogo. Sim. Só que assim, a IA generativa ela não está pronta para isso. E você acaba gerando ali problemas que um psicólogo, né, uma pessoa que tem formação de 5 anos para poder te atender naquilo,
ela consegue ser muito mais assertiva do que uma IA generativa. E a ferramenta, ela informa isso também, né? Mesmo que você pergunte, a cada resposta que ela vai dando, ela informa, ó, correto você procurar um profissional, enfim. E teve uma atualização mais recente, inclusive, na OpenAI pra isso, né? Porque eu vi que tinha gente criando relacionamentos com a IA. Exato. E tinha um aprofundamento emocional, inclusive, e aí eles tiveram uma atualização para que a IA não vá mais por esse caminho, porque existe esse limite, né? Então, exato. E assim, o ponto é, a IA não vai, por exemplo, substituir o psicólogo. Ela vai, em algum momento, talvez, poder ajudar o psicólogo a traçar um plano de atendimento mais aperfeiçoado para um determinado paciente, né? E aí vem o lado que o psicólogo precisa estudar. Fala, puxa, posso pegar ali o meu relato do paciente e jogar no OpenAI? Não pode. Porque você tem todo... Quando você pensa na área da psicologia, você tem toda uma questão ética envolvida que você não pode compartilhar as informações dos seus pacientes com outras pessoas, a não ser com o supervisor, né? Você faz uma supervisão até para você, enquanto psicólogo, poder tá com a cabeça no lugar para poder atender as outras pessoas. Então, esse tipo de coisa você não pode jogar lá. Só que aí, se você não estuda o assunto, como que você vai saber que você não pode colocar lá porque essa informação de alguma forma fica pública? Você está interagindo com o computador. Às vezes você pode achar que ali está super restrito, ninguém vai ler, ninguém vai ver. Não é que uma pessoa vai ler, mas aquele dado pode, de alguma forma, ser usado pela ferramenta aberta para ser retreinado, porque é um processo de aprendizado contínuo. E se você não tem conhecimento, você não consegue nem revisar o conteúdo que a IA te entrega. Você não sabe se ela tá errando, se ela tá inventando. Porque muitas vezes quando a gente pergunta pra IA e ela não tem a resposta, ela inventa. Então você precisa saber ter esse filtro, né? A IA, a IA generativa, ela foi preparada para responder alguma coisa. Se a IA não sabe responder, ela vai inventar. Porque ela foi preparada matematicamente por trás, o processo todo estatístico de geração das palavras, ele é um processo matemático. Ela responde. Ela não tem a menor ideia do que ela está respondendo. Mas ela responde pelo contexto. Ela sabe matematicamente qual palavra colocar depois de cada palavra, a partir de um determinado contexto, em cima do que você passou de interação. É isso que ela vai fazer. E aí esse processo chama alucinação. Ela alucina, ela gera respostas como se fossem fatos. Só que como ela foi preparada para gerar texto, ela faz isso com uma confiança muito grande. Então parece que ela... Se você não tiver conhecimento, ela parece que tá super... Nossa, super especialista falando comigo. E não é. É uma máquina com processo matemático gerando informação. É isso. Pelo que o Diego comentou, eu acho que a gente tem, para quem tá preocupado com isso, pensando em carreira, acho que a gente tem 2 caminhos, então. O primeiro é tentar estudar e descobrir aonde que a inteligência artificial se aplica na área que você tá, para talvez procurar uma especialização, ver como que isso pode te ajudar. E a segunda, talvez, seja sair do que é só operacional. Como que eu posso direcionar minha carreira para eu não ser substituído por uma IA? Quais habilidades eu posso aprender e me especializar eu fico pensando no que o Diego trouxe, por exemplo, trazer aqui pra galera recrutamento, né? E aí vamos traduzir para outras áreas. O recrutamento, antes, ele era muito manual, né? Para agendar entrevista, montar currículo, encontrar o candidato. Hoje, se eu entro no LinkedIn, a gente tem uma ferramenta que eu coloco. Preciso de um profissional com tantas experiências em tal lugar. Ele me traz perfeitamente. Um processo que antes eu levava 1 semana, eu levo 30 segundos. E eu vejo que é como que eu traduzo a estrutura operacional que eu tinha no recrutamento para aprendizado. Então, eu sou uma recrutadora que consigo trabalhar com IA. Isso muda o olhar no mercado. Porque entre uma recrutadora que só sabe olhar o LinkedIn para ver se tem experiência, tem outras que conseguem aplicar IA no processo. Eu percebo isso hoje. Que, assim, nos processos seletivos, eles perguntam, o que você sabe de IA? Como que você melhoraria esse processo? Não é que a gente vai deixar de ter uma recrutadora, como você comentou. Mas uma recrutadora que sabe aplicar a inteligência artificial, ela tá um passo à frente. Assim, em vários processos. E você comentou comigo, acho que na última semana, que é assim, um processo que demorava 1 semana e agora dura poucos segundos. Exato. Esse tempo de sobra, o que você faz com esse tempo, né? Você tá aproveitando ele, está... Exato. Né? O que você faz com esse tempo que você tá economizando? E, cara, isso é um ponto legal da discussão, porque assim, tem uma galera que fala assim, cara, isso tá aumentando minha produtividade. Só que esse tempo de produtividade, o que você tá fazendo? Você tá conseguindo melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua qualidade de vida, ou você está se atolando em mais trabalho? Exatamente.
Porque assim, você precisa de alguma forma balancear. Se você consegue, você está ganhando tempo lá, de uma semana baixando para segundos uma determinada operação. Esse processo todo pode te levar a uma exaustão do tipo, putz, eu tô super produtivo, em vez de gerar aqui 4, 5, 6 entrevistas por mês, eu tô gerando 200. Como que você dá conta disso? Né? Então assim, veja, a IA ela tem que ser balanceada e tem que ser pensada como ferramenta. IA é uma ferramenta. Você não vai usar IA para tudo, você não vai conseguir substituir tudo por ela. Você não vai automatizar todas as tarefas, mas você vai conseguir acelerar bastante. E aí tem que talvez pensar aqui aonde que você encontra o equilíbrio disso. Né? Não é porque você, puxa, resolvi aqui o problema que eu demorava uma semana, fiz em segundos, vou pra praia. Exato. Vou parar de trabalhar porque eu bati a minha meta aqui do mês, que era fazer 4 reuniões, 4 agendamentos, fiz. Não, não é pra isso. Exato. Mas também não é pra trocar uma que você fazia por uma semana por 200, que você não vai dar conta. O corpo não vai aguentar fazer isso. Não de forma natural, né? Então você precisa tentar encontrar o equilíbrio para fazer, puxa, legal, fui mais produtivo, usei a ferramenta que me acelera parte do trabalho, e aí você pode até pensar assim, puxa, vou usar essas ferramentas para automatizar trabalho que nem é trabalho. Do tipo, putz, vou ter que fazer o agendamento de reunião. Operacional demais. Isso aqui não tem um capital intelectual. Fala, olha só, vou agendar a reunião. Olha só, eu sou super especialista em agendamento de reunião. Poxa, beleza, a gente precisa fazer. Mas se eu automatizar isso não vai ser algo que vai mexer no meu processo de recrutamento. Ele não vai ter impacto nas pessoas. Mas ter a conversa vai. Impacto. Isso tem impacto. Hoje a gente tem ferramentas que fazem um primeiro bate-papo com a pessoa candidata e ao terminar fala, isso aqui não é uma etapa do processo. Isso aqui é só pra gente te conhecer. Porque hoje a inteligência artificial ela não deve ser usada como uma forma de avaliar um candidato se ele vai ser aprovado ou não. Porque é isso. Eu preciso ter o contato humano, eu preciso fazer uma avaliação. Então eu diminuo meu tempo ali em 30 segundos, mas quem faz a inteligência de mercado precisa ser uma pessoa ainda. Ela tem que olhar o resultado daqueles 30 segundos para entender para onde a gente vai, né? É um debate que a gente leva um tempo. E pensando nesse tanto de coisa, né? Você acha que o mercado hoje, ele tá saturado desse assunto, ou de inteligência, ou de tecnologia como um todo? Ou você ainda vê algumas lacunas importantes de serem sanadas com a tecnologia, de serem resolvidas, né? Tá. Para quem tá se formando. Vamos pensar aqui na questão da saturação. Hoje, a minha percepção, e recentemente saiu um material que eu não sei até onde que isso vai estar verdadeiro ou não, mas é um material que a China está agora regularizando questão de publicações em redes sociais de determinados assuntos para especialistas daquele assunto. Tá? Então, assim, você vai falar sobre saúde em rede social. Hoje, aqui no Brasil, a gente não tem regulamentação nenhuma. Então, aqui nós três, se a gente quiser falar de saúde, a gente vai lá no LinkedIn, vai no Twitter, vai onde a gente quiser ali. Não chama Twitter, chama X agora, né? Eu sou um pouco mais antigo nessa área, para mim ainda também chama Twitter, né? A gente vai em qualquer uma dessas ferramentas e vou escrever sobre saúde. Aí semana que vem acontece alguma coisa de geopolítica, eu vou escrever sobre geopolítica. E não tem nenhuma restrição. A China está começando a olhar para isso e falar assim, você só vai falar de saúde se você for conhecedor de saúde. Só vai falar de tecnologia se for conhecedor de tecnologia. Você não vai chegar e falar qualquer coisa que você queira, porque você não tem propriedade para aquilo. Tá? Então, na questão de saturação, quando eu olho para redes sociais, isso é um ponto. Hoje, você tem um monte de gente que é especialista em nada, falando sobre aquilo com uma baita propriedade. Eu, inclusive, até fazer um jabá aqui rápido, um dos papers que eu escrevi durante o doutorado foi um ensaio sobre confiança interpessoal na área da IA, porque tem um monte de gente que gera conteúdo, que são pessoas da comunicação científica, que podem estar ali pesando a mão para um lado errado no uso de IA generativa para falar sobre assuntos que não são do seu domínio. E aí acaba que você perde, né? Você tira as pessoas de perto da comunicação, daquela comunicação científica, que deveria aproximar a pessoa daquele conhecimento, porque tem alguém falando aquele assunto e não necessariamente está com profundidade, ou tá falando alguma coisa errada porque não sabe nem avaliar se o que está sendo falado ali está certo ou não, né? Porque não tem conhecimento daquele domínio. Então, há uma saturação por esse lado. Por outro lado, há uma grande quantidade de pessoas, de vagas abertas para profissionais que queiram trabalhar com várias áreas. A área de software, a área de segurança, a área de quality assurance,
a área de inteligência artificial, a área de dados, tem um monte. O que precisa é pessoas capacitadas para aquilo. E você só vai ter capacitação se você parar, sentar na cadeira e estudar. Você não vai conseguir fazer um curso de 3 horas numa plataforma qualquer e falar assim, beleza, eu sou especialista, me dá uma vaga de sênior nessa área, que não vai rolar. Porque você não tem cicatrizes daquilo para poder tocar como um sênior. Você pode falar assim, olha, eu já estudei esse assunto por X horas, comecei a fazer alguma coisinha aqui e ali, estou começando. E você precisa aprofundar nisso. Então, vai ter vagas. Talvez uma área ou outra agora, ela ainda esteja um pouco mais difícil de você entrar, pensando principalmente na área da computação, mas essas vagas existem. Essas vagas não foram 100% eliminadas. A gente ainda tem bastante vagas. Se você entrar hoje no LinkedIn, você vai procurar ali vagas, você tem um monte de vaga. Leis recrutadoras. Milhares, você tem um mar de possibilidades. Muita coisa aberta. Mas você precisa estar coerente com aquilo. Você precisa falar assim, puxa, tem muita coisa? Tem. Da mesma forma que você sempre teve ali várias outras áreas para atender, Achei interessante ele usar a palavra cicatrizes para o processo de estudo, porque é difícil entender isso às vezes, é cansativo, às vezes é frustrante estar aprendendo uma coisa muito difícil, você tem que ficar ali insistindo. E tem a parte prática, né? Porque eu imagino que em dados, em tecnologia, seja muito importante a gente estar estudando, sentando para estudar e tentar praticar de alguma forma, criar cases, perfeito, né? Em relação às vagas que você falou, eu observo que o mercado de tech dados é bem flexível para modelos de trabalho. Eu vejo gente construindo carreira CLT, a vida toda numa mesma empresa, ou PJ, home office, trabalhando para fora do Brasil. Como que tá essa busca de vagas? Quais caminhos você já percorreu que você acha que são interessantes para quem tá nessa carreira? Boa. Assim, até antes da pandemia, eu tinha tido experiências para trabalhar para fora. Aí eu fiquei home office nesse período. Eu trabalhei para uma empresa que era originalmente da Espanha. Eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos quase nessa empresa. Mas o resto foi tudo trabalhando presencial em escritório. Então, se fosse ele PJ ou fosse CLT, estava sempre no escritório atendendo ali o público. Aí passei esse tempo home office, depois vem a pandemia, a gente ficou, mesmo na época da pandemia eu estava no Itaú, ficamos um tempo ali home office, depois começou a voltar gradualmente os tempos para o escritório, né? E hoje eu vejo que está tendo uma evolução muito grande, não sei se seria uma evolução o termo, mas está tendo uma volta grande dos escritórios, das pessoas tendo que voltar a trabalhar presencial, né? Então, as possibilidades existem, e eu vejo, eu tive problemas disso quando eu estava recrutando no Itaú, de pessoas falando assim, não vou 2 dias no escritório por semana. Eu não moro mais em nenhuma grande capital, eu moro afastado, eu moro no interior, eu não quero voltar para o escritório, eu topo não fazer isso. Pô, mas é o Itaú, cara, não importa. Muito obrigado. Qualidade de vida fico ficou feliz, em primeiro lugar, né? Exato, fico feliz em o Itaú estar cogitando, né, me contratar, mas não vou. E não foi uma vez. Passei isso por várias vezes, né? Enfim, existem comportamentos. E aí você tem que também balancear e entender o histórico de cada pessoa. Porque não é porque, o Itaú... Não importa, que fosse a NASA te chamando. Se não é o seu interesse voltar para o escritório, você não vai voltar. E as empresas precisam olhar para isso e entender que cada pessoa tem um comportamento diferente, tem um objetivo diferente. Pode ser que aquilo não está ligado ou não está alinhado com o objetivo da empresa. Então as empresas precisam, de alguma forma ali, até ser menos arrogantes, fazer, poxa, é o Itaú te contratando, é a NASA te contratando. Irmão, eu quero ficar em casa. E eu entrego daqui igualzinho entrego lá. Eu entrego software, eu não estou interagindo com pessoas, né? Então, assim, dependendo do trabalho que você está olhando, você tem que encontrar esse equilíbrio. E, assim, as pessoas estão indo para fora. Tem pessoas que estão saindo dos trabalhos tradicionais de escritório e trabalhando para fora. E ganhando em dólar, ganhando em euro. Então, assim, isso daí tem que ser tudo levado em consideração. Não é porque existe esse mercado de home office, esse mercado para fora, que todo mundo vai conseguir trabalhar home office ou trabalhar para fora. Vai ter gente que vai falar assim, puxa, eu gosto de ir pro escritório. Verdade. E você vai ter vaga que vai permitir que você faça isso. Então, assim, você tem essas possibilidades. Qual que é o melhor caminho? Cara, o que melhor funciona pro seu coraçãozinho. Se o seu coraçãozinho tá indo, puxa, eu preciso ficar em casa, fica em casa. Eu preciso ir pro escritório, vai pro escritório. Então, assim, não acho que tenha uma bala de prata, uma regra de ouro, que diga, esse é o caminho.
E tem uma análise de realidade também, né? Às vezes você está começando na carreira e as melhores oportunidades para você estão num sistema híbrido, que é um pouco presencial, alguns dias em casa, alguns dias na empresa. É eu escolher, né? Se eu quero iniciar na área também, existem algumas escolhas que a gente vai precisar fazer, que vão fazer parte dessas cicatrizes, porque é isso. Dependendo de onde a gente mora, o presencial vai ser mais difícil, mas são essas escolhas, né, também que a gente faz. Mas hoje eu vejo um mercado bem dividido. Empresas que olham para esse lugar de, gente, conseguimos entregar, independente de... E empresas que falam, não, eu preciso que as pessoas estejam aqui. E é isso, vai de cultura da empresa, de escolha. E às vezes a gente encara um modelo que a gente não gosta porque a gente tá buscando... A flexibilidade acaba sendo uma conquista de uma carreira mais sênior também, né? E a Laís trouxe um ponto que é super importante. Puxa, eu tô no início de carreira. Eu preciso, obviamente, pagar conta, porque eu não sou herdeiro, meu boleto vem no final do mês, eu preciso pagar esses boletos. Mas, puxa, será que não é uma vantagem? E é que eu tô abrindo a cabeça, tá pensando alto aqui. Será que não é uma vantagem eu ir pro escritório, que eu tô no começo de carreira, pra aprender junto com outras pessoas que têm mais experiência? Com certeza. E em vez de só ficar entregando o que eu sei via computação, via computador? É encontrar equilíbrio. Falar, puxa, tá bom, putz, eu moro muito afastado do meu emprego, eu demoro 3 horas na condução. Eu não preciso ir todo dia para lá, mas se eu for 1, 2 vezes por semana, quando o grupo tá lá, será que eu não vou aprender mais nesse período? Aproveita. E eu posso voltar e fazer o que eu aprendi, aí na semana seguinte eu volto, aprendo mais um pouco e volto. Poxa, é encontrar equilíbrio. Sim. É encontrar isso, puxa, eu estou no início de carreira, vou ser mais flexível com esses pedidos do que eu vou chegar quando tiver super sênior, tiver numa outra posição, para aprender. Legal. Ótimo. E aqui a gente não tá falando só de habilidade técnica. Você trouxe várias habilidades aí que são as comportamentais também. E acho que quando você olha para esse tempo que você liderou, né, galera, se você pudesse escolher algumas habilidades não técnicas, mas que você considera importante para estar nessa área, para estar na área de tecnologia, enfim, quais seriam as habilidades comportamentais que você escolheria? Olha, eu acho que frustração e resiliência... É que falar em resiliência pode parecer mó clichêzão, né? Mas é muito importante. A gente, assim, a gente vai gostar muito de trabalhar e fazer, você tá com um baita projeto bacana, e aí a empresa, por alguma decisão estratégica que talvez nem chegue no nosso nível de decisão, chega e fala, vamos mudar, vamos para tal lugar. Pô, mas a gente já tá fazendo isso aqui faz meses, tá indo super bem. Tudo bem, a gente vai mudar isso aqui e vai para outro caminho agora. Isso é frustrante. E aí você precisa ter essa flexibilização de pensamento, fazer, puta, beleza, vamos respirar fundo, entendi que o que eu fiz aqui trouxe resultado até agora, mas agora a gente vai para outro caminho. E aí você, enquanto profissional que está trabalhando naquilo, precisa entender, você enquanto pessoa, precisa entender que aquela decisão não é uma decisão sua, que aquilo faz parte de uma decisão que está fora do seu controle, mas que ela vai acontecer. Se você não está feliz com aquilo, existem algumas alternativas, como procurar um outro emprego. Então, assim, é delicado. É um assunto que envolve, porque assim, não é fácil... vou trocar de emprego. Não é igual trocar uma camiseta. Exato. Você tem um monte de coisa que está envolvida com aquilo. Mas, se aquilo está ferindo a sua missão, ferindo o seu objetivo de alguma forma, talvez não faça sentido você estar naquela empresa. Tá? Eu não estou dizendo especificamente de alguma, tá? Estou dizendo alguma coisa que te atrapalhe. Mas, se você, estou trabalhando num projeto, mudaram completamente o processo aqui, ainda faz parte das minhas habilidades trabalhar nessa outra frente, puxa, eu vou avaliar. Se isso for ok para mim, eu troco, eu mudo o projeto. Se não for, eu preciso mudar o diário, mudar de empresa, eu preciso ver o que facilita. Mas assim, a resiliência nesse sentido, ou a frustração, cara, faz parte, ela é inerente ao trabalho que a gente tem em qualquer área, principalmente na área da computação, que você vai de um determinado caminho, pode ser que esse caminho dê água, né? E não necessariamente a gente consiga atender a expectativa da empresa. E aí você vai mudar. Então, assim, é complicado, porque as pessoas... E aí é interessante que as pessoas se apegam muito eu me apaixonei pela solução que eu desenvolvi. E a solução, ela é um caminho para você resolver um problema.
Você tem que estar apaixonado pelo problema que você está resolvendo, não pela solução. Exatamente. E aí você vai para aquele problema, aí você vai encontrar a melhor forma de resolver aquele problema. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu adoro Microsoft, eu só vou trabalhar com tecnologia Microsoft. Ou adoro a AWS, eu só vou trabalhar com tecnologia AWS. Só que não necessariamente a tecnologia da Microsoft, da AWS, da Google é melhor para aquele problema que você está resolvendo. Exato. E aí você está direcionando o problema para resolver com uma certa tecnologia que não é o melhor caso. Então, isso também é frustrante, porque gera uma expectativa que não vai ser atendida. Sim. Então, assim, são vários pontos, e eu estou falando até da questão da troca de empresa, que é um assunto super delicado, mas que você, enquanto indivíduo, precisa analisar, ver se aquilo faz parte, ver se você está se sentindo motivado a trabalhar com aquele propósito. Sim. Se a sua missão... tá falando um negócio super de coach. Não, cara, nem é de coach, eu tô falando de pensamento individual. Meu, isso faz sentido para mim? Eu estou me sentindo produtivo com isso que eu tô fazendo? Se for, vambora, vamos pra frente. Se não for, é algo de se reavaliar, de se pensar. Exato. Eu sempre reforço, quando a gente fala sobre essas questões de escolha, que o processo seletivo, conversar com empresas, é uma via de mão dupla. Não é só a empresa que te pergunta. Você também tem que saber para onde você vai, qual é o propósito desse projeto, quanto que vai fazer sentido para mim ou não. E aí a gente entra também na necessidade de ter boletos para pagar, e é um assunto delicado, mas ainda assim a gente precisa parar um pouco para pensar, né? O que eu quero fazer, como eu vou fazer, e se esse próximo passo que eu vou dar está alinhado. Porque às vezes não tá nada alinhado, e essa frustração faz com que você desista da área, por exemplo. E essas habilidades interpessoais é o que vai ajudar também muita gente a conseguir essa flexibilidade que eles querem. Então, quero ser autônomo, quero trabalhar com consultoria, como você faz. Existem várias habilidades não técnicas que precisam estar aí. Eu preciso saber me relacionar com o cliente, eu preciso gerir o meu tempo. Então, você acaba precisando dessas habilidades para poder conseguir a flexibilidade que você está atrás também, né? E até voltando rapidinho no ponto que a gente estava discutindo antes, a questão de decisão. Eu pedi demissão do Itaú para terminar o doutorado. Não é fácil você chegar numa empresa, você tá no cargo de gestão, você tá no cargo executivo de uma empresa e falar assim, vou pedir demissão aqui pra ter um monte de incerteza financeira, porque, como eu comentei, eu não sou herdeiro, eu preciso pagar boleto, né? Eu não tenho grana para pagar boleto se eu não trabalhar. Então, assim, eu preciso, de alguma forma, entrar grana. E eu tô parando de trabalhar para terminar um doutorado. Então, assim, é puxado, né? É uma decisão difícil. Só que é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu não ia conseguir terminar o doutorado se eu continuasse no Itaú com a minha carga de trabalho. Então, assim, você precisa pensar, você precisa olhar. Talvez se fosse no começo de carreira, eu ia ter largado o doutorado, porque eu precisava continuar trabalhando. Perfeito. Porque fazia parte do daquele momento da minha vida. Eu comentei antes da gente começar aqui com a Laís sobre a questão do meu mestrado. Eu terminei o mestrado em 2020. Mas a primeira vez que eu comecei o mestrado foi em 2008. Eu fui na Unicamp, fiz uns meses, não fiz a conta de trabalhar e estudar. Tive que largar os estudos porque eu não tinha como não trabalhar naquela época. Aí, 2011, a mesma coisa. 2014, a mesma coisa. Então, 2008 eu fui na Unicamp, e 2011 e 2014 na Federal do ABC. Cara, beleza, eu não pagava as aulas. Só que eu não podia deixar de trabalhar. E conflitava os horários. Eu tinha que fazer uma escolha. E naquele período eu preciso trabalhar. Hoje a minha escolha foi já estruturado, mais arrumado em casa, com uma outra forma de ver. A minha escolha foi, eu vou sair do trabalho. Não porque tá desalinhado. Puta, adorava o Itaú. O Itaú é uma baita numa empresa. Sim. Mas, olhando para as minhas prioridades, foi uma escolha. Legal. É nesse ponto, né? E, cara, talvez pra gente fechar esse papo que tá sendo muito legal, eu queria trazer um assunto mais recente. Acho que quem tá interessado na área de tech, na área de dados, pode estar vendo essas últimas notícias. Tem muita gente comentando sobre a área de IA ser uma grande bolha. Em questão de valor de empresas, negociações entre gigantes de tecnologia. O que tá rolando? O que é essa bolha da IA? E o que você acha disso? Tá. Essa discussão, ela é muito distante da onde eu discuto. Tá? Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui. A gente está falando recentemente saiu matérias aí falando a NVIDIA junto com a Oracle assinaram um contrato de 300 bilhões de dólares. Esse dinheiro nem existe. Né? É um número que é muito longe da nossa realidade. Então, assim,
é um número que tem países talvez não tenham esse PIB, né? Então, assim, é um número muito absurdo. Só que aí você começa a olhar e entender assim, puxa, eles estão fazendo esse investimento e aí as ações valem tanto, aí essas ações passam a valer tanto, as pessoas que estão envolvidas nisso começam a faturar tanto. É um desdobramento muito complexo da gente olhar e pensar como que isso vai fluir ou como que isso vai acontecer. Eu entendo que na questão da bolha, dessa parte financeira, eu não... Como é muito distante, né, essa questão dessas negociações, tudo, eu vejo, na minha percepção, números muito altos, números muito inflacionados, mas, por outro lado, são números que precisam, de alguma forma, trazer resultados para as empresas que estão consumindo. E hoje você pega balanço dessas empresas e para elas rodarem, elas estão gastando muito. Elas não estão dando lucro. Né? Talvez a única empresa que está ganhando dinheiro com dessas grandonas, tá? Ganhando dinheiro com IA, seja a NVIDIA que está fazendo chip, que é quem vende as placas para processamento. Porque você pega a OpenAI, Anthropic, Microsoft, Amazon, os números não são exatamente favoráveis, né? Não pelo menos tanto quanto se vende que são, né? Então acho que isso é um ponto importante, pensar nessa questão e fazer as análises por si só. Né? Eu não sou especialista de finanças, eu não tenho... eu mal tenho condição de falar de inteligência artificial, que é um assunto que eu conheço, que eu estudo há anos. Falar de outro assunto para mim é mais difícil ainda. Você não sabe quem vai poder dinheiro. Mas aí, o ponto é, existe sim uma questão desses números super inflacionados, na minha percepção, que precisa ser analisado e tentar entender e por si só, ou talvez ouvir especialistas de finanças como que eles leem essa percepção. Legal. Tá? E a questão de bolha em outras atividades. Eu vejo que os assuntos relacionados à IA, eles já estão inseridos no nosso cotidiano há muito tempo. Então, se você pega um processo que vai ser de abertura de conta em qualquer financeira, já tem processo de IA falando ali se aquilo pode ser uma fraude ou não. Isso desde a década de 90, desde a década de 80, tá? Você entra na Amazon.com para comprar um produto, vem ali, pessoas que viram esta caneca, viram esse o produto. Isso é um sistema de recomendação que tem desde a década de 90, a técnica existe, né? Você vai fazer algum tipo de processo, tem uma IA por trás. É uma inteligência artificial que vai ajudar o direcionamento da quantidade de evasão de água que vai ter no abastecimento do seu bairro, é inteligência artificial ajudando a entender comportamento de uso de Wi-Fi numa determinada praça pública. Tudo tem Wi-Fi. Tudo tem inteligência artificial. Sim. E a gente vive com isso. Então, assim, uma bolha, isso vai estourar, isso vai quebrar, não vejo desse lado. Certo. Mas a parte financeira é algo que precisa ser olhado com mais detalhe. Eu acho que quando falam de bolha, é a bolha financeira, não a bolha da tecnologia. A tecnologia, ela... A tecnologia acho que está consensuado, que já foi. Ponto pacífico, perfeito. Né? Apenas aceitem. Mas aí, aceita que dói menos e vamos estudar o assunto. Perfeito. Agora, a parte financeira, acho que tem coisas mais profundas aí para olhar, que eu não vou saber discutir, porque não é minha área. Perfeito. Fica aí pra gente pesquisar também, né? Pra gente estudar e tomar mais cuidado com os números que a gente vê. Sim, e olhar eles com ceticismo. Porque, poxa, não é possível que alguém negocie 300 bi, não é milhões, não é com M de macaco, é com B de bola, 300 bilhões de dólares. Exato. Que a gente pega por um valor nosso aqui, multiplica por 5. Então, assim, é 1,5 trilhão de reais. É um número que não existe, né? Em negociação corporativa. O tio tem isso tudo de... Não, exato. Não tem como, gente. O tio Patias não tem isso aí. Não tem. Talvez não tenha, né? Muito bom. Olha, Diego, a primeira vez... E olha que eu fiquei 5, 6 anos só focada em tecnologia e recrutamento, mas é a primeira vez que eu tenho um bate-papo tão claro e com tantas informações ricas, então eu agradeço muito por essa troca. Demais. Com certeza a galera que tá nos assistindo aí aprendeu muito. Acho que deu para ter uma boa noção, uma boa base de como a tecnologia ela é ampla, como ela tem muitas oportunidades para nós e que dá pra gente construir esse caminho, construir esse conhecimento para ir em busca desse foco certo, né? Para conseguir ir para uma área que faça sentido também para essas pessoas. Então, muito obrigada por trazer todo esse conhecimento e principalmente por abrir esse leque de conhecimento pra gente, né? Eu tô saindo daqui com muitas coisas boas. Imagina. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, acho que o espaço pra gente conseguir ter essa troca, ter esse debate, acho que é super rico. Esses
formatos, né, dessa troca interativa, assim, é bem legal. Espero que a galera que está nos acompanhando aí possa, de alguma forma, se beneficiar um pouco dessa conversa aqui, que talvez traga mais dúvidas do que esclarecimentos, mas é importante para a gente montar o nosso pensamento crítico e começar a analisar de uma forma mais tempestiva como que a gente vai ser do outro lado. Talvez acho que é um ponto para esse. Com certeza. E Lucas, a gente tem uma galera também para agradecer, legal, né? Legal demais. Então, obrigado, Diego, mais uma vez, por ter topado o convite, por estar aqui hoje com a gente. Como já é uma tradição no Foco Certo, eu gostaria de agradecer a equipe que está aqui fazendo o Foco Certo Cast junto com a gente. Nós temos o Rafael Minas, que é diretor de estúdio. Flávio André, que é o cinegrafista, que está fazendo umas imagens legais aqui hoje. Felipe Novaes, operador de áudio. Tem a Mariane Pereira, que é a gerente de branding aqui da Quero. A Adriana, da Adrioli Camarins, preparou um café maravilhoso aqui pra gente. E a Gabriela Santa, que é a maquiadora que deixou a gente aqui no jeito, certo? Exato. E, Diego, redes sociais pra galera te encontrar, conversar com você, compartilha com a gente. Boa. Eu uso pouquíssimo Instagram e TikTok. Tô tentando aprender a usar, eu não consigo nem repostar quando mandam aí. Putz, é vergonhoso. Mas eu uso muito mais o LinkedIn, então se procurarem lá por Diego Nogari no LinkedIn, vocês vão me encontrar. Legal. E para facilitar um pouco mais isso, eu criei uma URL encurtada para mim, que é noga.re, noga.re. Que aí, lá dentro você tem todos os acessos ali pro site da consultoria, o blog, o site dos meus livros, legal. A parte dos cursos e as redes sociais. Pra gente, por favor? Eu vou deixar o link também na descrição, pra quem tá assistindo, eu vou deixar mas aqui é só no YouTube, lá, no Spotify, a gente deixa. http://noga.re, noga.re. Legal. Super rapidinho, curtinho, fácil de lembrar, é o sobrenome, pôs ali na internet e vai para um agregador desses links todos aí, fica mais fácil de acessar. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada mesmo, obrigada pessoal. Obrigadão, curte, gente. comenta, compartilha e eu vejo vocês no próximo Foco Certo. Até mais. Valeu, pessoal, obrigado.